Bom dia, boa tarde, boa noite novamente. Eu me chamo Thalisson e esse é o episódio 2 do curso do GPM, Sistema de Gestão, Produtividade e Materiais. Como no episódio anterior eu demonstrei como se realiza uma baixa de entrada, nesse eu vou demonstrar como se realiza uma baixa de saída. Novamente eu vou vir aqui na aba de almoxarifado, na qual se intitula esse primeiro módulo, vindo aqui em movimentação SESMIT, na pastinha de movimentação SESMIT, baixa de saída SESMIT. É meio que autoexplicativo pelo nome, mas eu vou dar um exemplo para vocês, que a baixa de entrada, ela entra materiais no estoque e a baixa de saída serve exatamente para o oposto, ela retira materiais do estoque. Só uma observação aqui, esse material não tem um destino, então ele vai somente retirar esse material do meu estoque, ele não vai entrar em nenhum outro lugar ou me dar um destino próprio para ele, certo? Será apenas uma baixa de saída, ou seja, esse material vai sair do meu estoque sem um destino propício. Então, é o mesmo processo vindo aqui em baixa de saída. Essa baixa de saída aqui remete ao estoque de almoxarifado, o estoque de postes. Então, essa primeira parte aqui não é utilizada. Novamente, eu venho aqui em baixa avulsa para realizar uma baixa de saída SESMIT. E aqui tem os mesmos campos, com exceção de um, que eu já demonstro a vocês. Como falado antes, a baixa de saída, aqui aparece o tipo de baixa, o código da baixa, os campos obrigatórios, e aqui residem os mesmos campos, que são obrigatórios ou não, da baixa de entrada. Então eu vou acabar, de certa forma, explicando um pouco mais rápido do que se trata cada um. A data da entrega seria quando eu entreguei esse material da saída, certo? Vocês podem observar que ele não diz exatamente a data da saída, ele diz a data da entrega. Porque esse material está sendo entregue para um destino fictício, para um destino na qual não existe. Então ele vai ser somente retirado do meu estoque. Eu vou vir aqui e vou colocar uma data fictícia novamente. Vou colocar que ele saiu às 17h14. O código de reserva não possui nenhum, já que esse material que vem do estoque SESMIT não possui um código de reserva do transportador. O solicitante já puxou novamente do sistema, do meu usuário SPL 666599, mas caso não apareça, você pode sim colocar o seu aqui. O fornecedor será sempre Cipel Construções LTDA e o transportador será sempre Cipel Construções LTDA, da mesma forma da baixa de entrada. O estoque, novamente, aparecerão somente os estoques cadastrados no GPM. Então, nesse caso aqui, eu quero retirar o material que eu acabei de entrar no estoque de treinamento. Então, eu vou selecionar aqui o estoque, colocar treinamento. Então, tem aqui o almoxarifado SESMIT de treinamento. E aqui na observação a mesma coisa. Eu vou colocar como teste, mas relembrando para vocês, a observação é interessante que vocês coloquem alguma informação adicional para ter um relatório mais coeso e mais completo. Alguma observação que seja a critério de situação a situação. Eu vou colocar nesse caso aqui que é um teste, novamente, e aqui tem a única opção na qual a baixa de entrada não possui. Aqui a baixa total, eu apertando nessa caixa de entrada aqui, eu vou apertar só mesmo para exemplificar, ele vai aparecer a quantidade que eu tenho de EPC nesse estoque, a quantidade que eu tenho de EPI, a quantidade ferramental, e eu posso selecionar, por exemplo, somente o EPI, ou somente o ferramental, ou somente o EPC e o ferramental, que eu quero dar uma baixa de saída, certo? Então ele vai puxar a quantidade que você possui no seu estoque atualmente. Eu vou retirar aqui, eu não quero dar uma baixa total agora, mas caso seja necessário, você pode sim remover todos os materiais do seu estoque com apenas um clique. Você vindo aqui em salvar, ele vai puxar todos os materiais que você possui no seu estoque e finalizando você poderá removê-los. Eu vou desmarcar aqui essa opção e vou salvar essa baixa de saída para poder dar seguimento a ela. Depois de ter salvo, essa baixa de saída já está salva no banco de dados do GPM. Então, novamente, eu posso anexar caso eu ache necessário no arquivo, mas nesse caso eu não vou anexar nada. Eu vou vir aqui em esconder o campo para poder ter uma visualização melhor da baixa de saída. E agora tem as mesmas opções, é basicamente o mesmo processo, só que sendo o inverso, tendo o objetivo inverso.
já que na baixa de entrada eu vou entrar materiais e aqui na baixa de saída eu vou removê-los. Posso filtrar para os materiais. Uma observação é que aparecerão todos os materiais, independente de eu possuir no meu estoque ou não. Mas caso, por exemplo, eu queira retirar o material que eu não possuo em estoque, eu vou dar um exemplo aqui, um agulhão. Eu vou colocar aqui, eu vou remover 12 e eu vou incluir. Aparecerá exatamente isso. Não há saldo suficiente para o material selecionado. Então, como eu não possuo um estoque, é impossível remover ele. Eu vou remover as luvas mistas que eu acabei de entrar nesse estoque. Luva de vaqueta mista aqui como par. Lembrando aqui, o grupo são o 2000, 1000 e 3000, que é o grupo de EPC, EPI ferramental. Outra observação aqui também é que a situação também não dá para ser removida, já que esse material vai simplesmente sair do meu estoque. Se fosse uma transferência, por exemplo, que é o processo que eu vou mostrar depois, eu poderia selecionar a situação na qual esse material vai ser retirado, mas nesse caso não é possível. Então, vindo aqui em materiais, eu posso selecionar todos os materiais, mas nesse caso eu vou pegar uma luva de vaqueta mista, somente para exemplificar para vocês. Então aqui a situação não tem como modificar, o fabricante será sempre outros. Eu posso colocar o certificado de aprovação nesse caso aqui, para ter um relatório mais coeso, mas se eu deixasse em branco, funcionaria da mesma forma, já que esse material não vai exatamente para um estoque. Ele vai somente ser retirado do meu estoque, que eu selecionei aqui, o almoxarifado SESMIT de treinamento. Aqui na quantidade eu vou remover somente 15, eu quero deixar 5 para transferir depois, no próximo episódio. Então eu quero remover somente 15. E agora sim, se eu vier incluir, ele não vai acusar que eu não possuo essa quantidade no meu estoque, porque como eu havia feito antes, eu dei uma baixa de entrada desse material. Aqui são os mesmos processos, o material aparece aqui, o grupo desse material, a quantidade na qual eu estou retirando do meu estoque nesse caso, o fabricante, o CA, a situação desse material que está sendo devolvido, novo, o valor total dele e tem as ações também. O lápis para remover a quantidade ou cereal, caso tenha, apertando em OK, eu salvo a quantidade que eu alterei. Se eu vier nesse X, eu removo esse processo, aqui, ó, excluir esse registro. E se eu quiser marcar, eu venho aqui na caixa de seleção e posso excluir mais de uma vez, posso marcar todos ou desmarcar todos de uma vez. Então, só relembrando, caso eu tivesse modificado esse material no banco de dados, aqui na aba de cadastro, eu teria que atualizar essa baixa de saída, perdão. Então, caso eu queira cancelar também uma observação que eu não fiz na baixa de entrada, caso eu queira cancelar totalmente essa baixa de saída, cancelar, remover o registro, remover esse código aqui, vai ser gerada outra. Eu venho aqui em cancelar, que ele vai aparecer aqui na lateral, que essa baixa de saída foi cancelada. Nesse caso, eu quero finalizar para mostrar para vocês como seria um relatório de baixa de saída. Eu vou finalizar aqui e eu vou demonstrar para vocês da mesma forma que eu fiz na baixa de entrada. Então, vindo aqui, eu vou alargar um pouquinho. Aqui ele aparece os dados da baixa, o código dessa baixa, que havia aparecido aqui em cima antes, a data da baixa, que foi a data da baixa que eu estou realizando agora, e a data da entrega que eu havia colocado aqui para gerar o relatório. As mesmas opções, o mesmo tipo, só que a única observação aqui é que o tipo de movimento dessa vez foi de saída. Então é a mesma coisa, as mesmas informações no relatório, e aqui também segue o mesmo segmento. O grupo do material, qual foi o material, o CA e o fabricante dele, a situação na qual esse material se retirou do meu estoque, a quantidade ou o cereal dele, o valor unitário e o valor total que foi retirado do meu estoque. Também tem a unidade dele. Então, se eu tivesse colocado uma foto, ela apareceria aqui. Nesse caso, como eu não coloquei, não vai aparecer. Vindo aqui abaixo, novamente, na questão da assinatura, por ser um estoque fictício, não é necessário assinar. Tem as mesmas opções aqui embaixo também, de imprimir, de fechar ou de gerar esse PDF. Nesse caso aqui, funciona da mesma forma da baixa de entrada, então eu vou exceder detalhes. É isso, a baixa de saída é basicamente essa. É o mesmo processo da baixa de entrada, só que sendo o inverso. Nesse caso, eu retiraria materiais do meu estoque. O próximo episódio remete às transferências, então até a próxima.